Saudações pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar escrevendo classes, desta feita utilizando alguns modificadores de acesso, algumas coisas a mais. Então hoje a gente vai fazer um programinha que eu vivia dizendo que era inútil, que era a tal série de Fibonacci. A chamada série de Fibonacci é uma sequência de números inteiros onde os dois primeiros termos são fixos, né? O primeiro termo é 1, o segundo termo é 1 também. E a partir de então, todos os termos subsequentes vão ser a soma dos dois anteriores. Alguns livros dão o primeiro termo como sendo 0, mas enfim, nós vamos usar aqui como o primeiro termo sendo 1. Vejam, estou desenhando aqui um esboço de uma potencial interface com o usuário de um programinha desse, mas a gente não vai fazer a interface com o usuário. A gente tem que se concentrar em escrever uma classe que possibilite que a gente escreva uma interface do usuário nesses termos. Então, por que eu estou colocando a interface gráfica se a gente não vai implementar a interface gráfica? Porque eu quero que a gente compreenda como o programa funciona e porque eu quero que, em seguida, vocês implementem, sim, a interface gráfica como exercício. Então, a gente tem nessa interface gráfica com o usuário, a gente tem simplesmente um campo não editável, onde vão aparecer os números da série, inicialmente 1, conforme a gente já discutiu, e um botão onde a gente vai pressionar e vai ser exibido o termo seguinte da série. Simplesmente isso. Então a gente precisa implementar internamente um modelo que permita que a gente implemente essa interface gráfica. A gente precisa implementar um modelo, uma classe, que tenha em si essa lógica, esses cálculos de quais são esses termos e que gerencie internamente as informações necessárias para que essas operações sejam realizadas. Em síntese, a interface gráfica com o usuário da gente, que não existe, ela não vai potencialmente saber fazer conta. Quem vai fazer conta é essa classe que a gente vai implementar. Então, para que não reste dúvida, a gente vai implementar uma classe sem interface com o usuário. Não tem sistema out-print-line, não tem janela, não tem nada nesse sentido. Nessa classe que a gente vai implementar, nessa classe do negócio que a gente vai implementar. Então, primeiramente, a gente vai precisar dar um nome a essa classe e identificar seus métodos e atributos. Série de Fibonacci, a gente está modelando uma série de Fibonacci. Então, inicialmente, a gente poderia pensar nos métodos atual e próximo. Eles vão ter um tipo de retorno e vão ter parâmetros, a gente vai discutir já quais serão esses parâmetros e esses tipos de retorno. Mas um método atual para saber qual é o termo corrente que deve ser exibido e um método próximo para que seja calculado o termo seguinte. Por que só esses? Porque basicamente a interface que a gente fez exige esses, então a gente pode depois incrementar, mas por enquanto esses servem para fazer aquilo que a gente idealizou. E que parâmetros eu passaria para um método atual de um potencial objeto desta classe série de Fibonacci? Eu preciso passar algum parâmetro para isso? A minha interface gráfica leu alguma coisa para início de conversa? Não. Basicamente é a única entrada que a gente dá o clique no botão, então não tem informação nenhuma para passar para nenhum desses métodos. Ao mesmo tempo, a gente precisa retornar números inteiros. A interface gráfica vai dialogar com um objeto desta classe e quando chamar um método atual, por exemplo, esse método precisa devolver o número inteiro, que é o número atual da série, para que isso possa ser exibido na interface gráfica. O método próximo, tecnicamente, nem precisa retornar um número inteiro, porque eu já tenho um método atual para me dizer sempre qual é o termo atual. Mas vamos colocar o próximo retornando inteiro também. Mas poderia retornar void sem nenhum problema para esse sisteminha aqui da gente. E agora, já que classes são métodos e atributos, a gente precisa pensar sobre os atributos. A gente precisa de atributos que permitam a gente implementar esses métodos aí. E pela própria definição da função, para a gente calcular um termo de uma série de Fibonacci, a gente precisa de dois termos anteriores a ele. Então vamos colocar dois atributos nessa classe, um atributo atual e um atributo anterior. Dessa forma a gente pode calcular o atributo, a gente pode implementar o método próximo somando esses dois atributos. E agora vamos finalmente implementar, mas a gente precisa refletir sobre
sobre a classe, sobre seus atributos e seus métodos antes de implementar. A gente ter deficiência em implementação é menos grave no âmbito desse curso, é menos grave ter deficiência em implementar do que ter deficiência em pensar essa estrutura aqui de métodos e informações. Então vamos escrever o esqueleto do código com base naquilo que a gente viu anteriormente. Vamos escrever uma classe série de Fibonacci, vamos escrever aqueles métodos e vamos escrever aqueles atributos. E a gente precisa de uma coisa diferente também, que é o construtor. É aquele método que a gente já discutiu anteriormente, que é um método que serve para inicializar os atributos de um objeto quando o objeto for criado. E esse método, obviamente, a gente escreve na classe. A gente implementa sempre o modelo pensando no objeto. A gente implementa, né, o molde pensando na realização, em sua realização, pensando na coisa concreta. A gente tem um atributo atual, a gente tem um atributo anterior, conforme a gente já discutiu anteriormente. A única coisa que a gente não discutiu foi o construtor, mas a gente já viu em outros vídeos que a gente precisa ter, né, esse método especial, que é um método que é invocado na construção do objeto. O método atual retorna um inteiro, o método próximo retorna um inteiro, nenhum dos dois recebem parâmetros. Então vamos começar implementando o construtor. Vejam, no estado inicial, o atual deve ser 1, o primeiro termo da série é 1, e obviamente o anterior a gente pode colocar e inicializá-lo em 0. Então o nosso estado inicial fica sendo esse. O método atual fica razoavelmente simples, a gente precisa simplesmente retornar o valor da variável atual, o valor do atributo atual. E a implementação do próximo, que é um pouquinho mais o algoritmo, né? Essencialmente o algoritmo que a gente tem que implementar é esse método próximo. Então a gente precisa, eu vou colocar uma variável para armazenar qual vai ser o valor do próximo, atual mais anterior. Percebam, próximo aqui é uma variável local. Eu estou criando nesse instante para me ajudar a implementar esse algoritmo. Acabado esse algoritmo, encerrado esse algoritmo, essa variável local próximo já não vai mais existir. Atual e anterior são igualmente variáveis, mas a gente chama de um jeito diferente. Eles são atributos. Diferentemente de próximo, eles estarão com um objeto dessa classe pelo tempo de vida inteiro do objeto. Então, muito embora sejam todos variáveis, são semânticas completamente diferentes, são significados completamente diferentes, são maneiras, são escopos completamente diferentes. O próximo vai ser uma coisa que eu vou usar aqui para implementar esse algoritmo. Atual e anterior são atributos do objeto. Lembrem, eu estou escrevendo uma classe, mas quando alguém chamar esse método aqui, vai chamá-lo sobre um objeto. E esse objeto vai ter um atributo atual e vai ter um atributo anterior. Então, sempre que a gente estiver implementando um método, a gente precisa se pôr no lugar de um objeto, muito embora a gente esteja implementando um método em uma classe, a gente precisa se colocar no lugar de um objeto daquela classe. Então, no lugar de um objeto dessa classe, eu estarei enxergando os atributos que eu tenho, que são meus, estarei enxergando as variáveis locais que eu declarar, estarei enxergando os parâmetros que eu receber. Nesse caso, eu não recebo nenhum parâmetro. Então, eu estou essencialmente enxergando o atributo atual, o atributo anterior e agora a variável local próximo. Então, são sobre essas informações que eu preciso implementar o meu algoritmo. O algoritmo é manipulação de informações. Então, eu vou calcular o próximo. Estou usando isso mais também para a gente ilustrar a variável local. Agora, eu preciso atualizar os meus outros atributos, porque quando eu dou um passo à frente, eu só tenho duas informações lá, eu preciso atualizar. O anterior vai virar o atual. Quem era anterior antes de chamar esse método vai virar atual. Quem é atual vai virar
o próximo. E aí eu posso retornar inclusive o meu método atual. Eu posso retornar o meu método atual, que vai retornar o atributo atual. E eu posso também retornar a própria variável atual ou a própria variável próxima, que vão ser, todas serão as mesmas informações. Vamos retornar o método atual. Então, para finalizar essa parte específica, para que não reste nenhuma dúvida, pelo amor de Deus, se vocês colocarem o próximo como atributo, em vez de variável local, o algoritmo vai funcionar, mas vai estar errado. Esse próximo, ele faz sentido durante a execução desse algoritmo. Ele não é parte integrante do objeto. Então não façam esse tipo de ceboseira. Ele vai ser declarado aí dentro do método para auxiliar na execução desse algoritmo e depois ele vai sumir. E depois, quando esse método for chamado novamente, ele vai ser criado novamente, vai auxiliar novamente na execução do algoritmo e vai sumir novamente. Criada a classe, vamos agora instanciar objetos dessa classe, ver como é que eles funcionam, vamos testar. Estou usando aqui o BlueJ, que é uma ferramenta didática para a gente fazer isso, para a gente entender como é que os objetos funcionam. Na prática, vou fazer também um programa principal, mas na prática entendam, compreendam que esse tipo de processo de testar como é que uma classe funciona, isso é feito num teste, certo? Um teste de unidade, nesse caso aqui. Então, quem quiser se aprofundar, dê uma olhadinha no JUnit, que é o framework que o pessoal usa mais para fazer testes de unidade em Java. Existem outros testes ainda, isso é um assunto importante, é bom que vocês deem uma olhada. Infelizmente, a gente não vai tratar muito por aqui. Então, vamos criar. Basicamente, clica com o botão direito e dá um OK. Aqui, esse círculo vermelho é o objeto. Se a gente der 2 cliques, a gente vai ver a constituição interna. Quem colocou esses valores internos aí? O construtor que a gente acabou de chamar, dando um new, né? Vejam, a gente criou uma classe, a gente criou basicamente um modelo de produção em série. A gente pode empurrar new aí, criar 100, 200, 300, quantos objetos a gente queira, quantos couberem na memória do seu programa. Então, todos vão ter aquela estrutura que a gente definiu na classe. Como a gente chamou o construtor que executa o mesmo código, todos vão ter aqueles valores 0 e 1. E vão ter, obviamente, todos os métodos que estão definidos na classe. Por quê? Porque a classe é o modelo desses objetos. A gente pode invocar também, né, os métodos atual, vai retornar 1. A gente pode invocar o método atual em qualquer um desses objetos, todos vão retornar 1 porque eles se comportam de maneira padronizada, eles têm os mesmos valores iniciais. Se eu chamar próximo aqui nesse primeiro objeto, ele vai retornar 1 e a gente vê que já muda a constituição interior do objeto, que é diferente da outra. Então eles têm a mesma estrutura, mas os métodos de um objeto eles operam sobre os seus próprios dados. A estrutura é parecida, mas a operação é particular. Então, os dados internos desse objeto sobre o qual eu estou invocando os métodos, eles não vão influenciar os dados internos dos outros objetos. A classe define simplesmente que eles têm a mesma estrutura de dados e a mesma estrutura de métodos para serem invocados. Mas os valores específicos dependem de efetivamente a gente invocar. E a gente, no caso aqui, significa um objeto de interface gráfica, um objeto qualquer, sem ser de interface gráfica, ou, ou a gente aqui no BlueJ. Um programa principal, como a gente vai fazer mais adiante. Esse teste visual, entretanto, ele não nos permite ver uma pequena fraqueza que o nosso objeto, que o nosso modelo tem e que se reflete nos nossos objetos. Vamos dar uma olhadinha no programa principal para ver que tipo de fraqueza é essa. Ok, fraqueza pode não ser bem o termo mais adequado, mas vejamos. Do jeito que está aí, isso é um programa principal factível para utilizar aquele modelo que a gente implementou. Eu estou essencialmente criando um objeto, estou chamando de F1, estou dando um new, vai ser executado aquele construtor que a gente definiu. Estou criando um objeto da classe série de Fibonacci, então esse objeto sabe calcular aqueles termos, né? Tem aqueles métodos atual e próximo. E estou dentro de um for, executando 10 vezes uma chamada para mostrar o item, o termo atual, e depois estou invocando o método para que seja calculado o próximo. Então o efeito disso é mostrar 10 vezes. Mostrar
né, bem entendido, mostrar os 10 primeiros termos da série de Fibonacci na tela, né, com um sistema auto-printline, que não é o jeito mais legal da gente fazer isso, mas a gente, infelizmente, por força da necessidade, a gente vai usar. Mas eu não quero nem me ater nessa questão do sistema auto-printf, né, nem printline que a gente está usando. Eu estou querendo me ater a uma coisa que a gente não poderia fazer. Esse programa, do jeito que ele está aí, ele não vai funcionar corretamente, o nosso objeto não vai funcionar corretamente, porque a gente foi capaz de, fora do objeto, esse programa principal, ele não é o objeto, ele não está dentro do modelo do objeto, mas ele está podendo mexer nas informações internas aos objetos, nos atributos dos objetos. E depois que eu mexer nesses atributos desses objetos, obviamente o método atual aí vai retornar -7, o primeiro, por exemplo, porque eu já botei o atual em -7. O próximo vai ser -7 mais menos 1232. Então o nosso objeto não vai gerar uma série de Fibonacci, muito embora ele seja um objeto série de Fibonacci. Então, o modelo permitir. Por que a gente pode fazer isso? Porque o modelo permite. Por que a gente não deveria poder fazer isso? Porque afeta o comportamento que é o objetivo da classe, que é o objetivo do modelo. Vai afetar o comportamento dos objetos e isso vai incorrer em um erro semântico. O programa vai fazer uma coisa que o programa não deveria fazer. O programa, no caso aí, o próprio objeto, modelo da classe série de Fibonacci. Então, as classes permitem que a gente evite no código que esse tipo de ação seja possível. A gente precisa dos modificadores de acesso. A gente precisa ir lá no modelo e dizer, olha, esses caras aqui são meus, são do modelo, o boi não lambe. Ninguém mexe com esses caras, a não ser através de meus próprios métodos. A gente vai aprender a fazer isso agora. Felizmente é fácil de fazer isso. A gente precisa escrever um modificador de acesso antes, né, de cada atributo. A gente está escrevendo aí o private ou private, ou, né, como o pessoal chamava na década de 80, de 90, private. Mas, enfim, esse private vai tornar o acesso restrito. A partir do momento que a gente escreve private antes de um atributo, a gente está dizendo que esses atributos eles só são acessíveis de dentro do código da classe série de Fibonacci, de dentro do código do modelo, de mais nenhum outro lugar. É possível quebrar essa regrinha, vou deixar para vocês pensarem aí, irem na internet e verem como é que se faz isso. Mas é uma gambiarra do tamanho do mundo. Quebrar a privacidade de um dado na marra é uma gambiarra enorme, é código ceboso. Da mesma forma, vamos colocar o modificador público em tudo o que deve ser público, basicamente na classe e nos métodos construtores e nos métodos convencionais. Então, a classe precisa ser pública porque eu posso declarar objetos daquela classe em outros modelos, no programa principal, quando eu for fazer uma interface gráfica, ou outros programadores podem querer fazer uma interface gráfica usando esse modelo, ou mesmo uma interface a caractere mesmo. Então, a classe tem que ser pública. O construtor tem que ser público, obviamente. Se o construtor não for público, ninguém constrói os meus, ninguém dá um new no meu objeto, a não ser eu mesmo, né, de dentro dessa própria classe. Por incrível que pareça, isso é possível em alguns cenários. E os métodos são públicos porque se esses métodos não forem públicos, ninguém vai poder ficar sabendo quem são os termos atuais e ninguém vai ficar sabendo vai poder ficar sabendo quem é o próximo termo da série de Fibonacci. A gente vai fazer os cálculos e vai guardar os cálculos para si. Não faz nenhum sentido. Então, via de regra, os métodos são públicos e os atributos são privados, tá certo? Via de regra, é possível sim, métodos privados, e é possível também, eventualmente, se você quiser botar algum atributo público, não é uma prática corrente em Java, mas é possível. Por enquanto, vamos dar uma olhadinha no método atual. Esse método atual, ele simplesmente está dando acesso a um atributo que é privado. Então, muito embora a minha informação ela esteja restrita, só quem pode ter o acesso direto a essa informação, a esse atributo, são os objetos da classe série de Fibonacci, são meus próprios objetos, vamos se imaginar como uma classe da série de Fibonacci. Então, muito embora esses atributos sejam privados, esse atributo atual seja privado,
eu ofereço um método para que outros objetos externos do mundo exterior, qualquer outro objeto de qualquer outra classe, possa ter acesso a essa informação. Porque é essencial, para aquela funcionalidade que a gente pensou lá, é essencial que se tenha acesso ao atributo atual, ao atributo corrente da série de Fibonacci. Entretanto, esses métodos em que a gente simplesmente dá acesso a informações que estão privadas, que estão escondidas, isso é um termo que é muito utilizado, quando a gente coloca essas informações private, a gente diz que a gente está escondendo, o termo em inglês é hiding, muita gente entende isso, muitos autores entendem isso como sendo encapsulamento, mas no final das contas, eu vou passar aqui a minha visão, no final das contas, isso aí é hiding, isso aí é esconder a informação. Quem chama o método atual, ele não tem a menor ideia de como você usa, de qual é a representação interna que você está usando para o atual. Ele só sabe que você está expondo isso como um número inteiro e está retornando um número inteiro. E é só nisso que ele está interessado, chamar um método e receber um número inteiro de volta. Como você faz internamente, problema seu, né? Problema nosso, problema nosso, nós que estamos implementando a série de Fibonacci. Então, voltando, esse tipo de método que simplesmente dá acesso são os chamados métodos GET, são os chamados métodos acessadores. Existe uma maneira padronizada de escrevê-los. E a gente vai escrever, é extremamente simples, mas a gente tem que seguir essa convenção. É muito importante que a gente siga essa convenção e a gente vai segui-la. Eu vou escrever esse método acessador segundo a convenção, segundo o jeito que a gente tem que escrever, né, que a gente deve escrever esses métodos. É bem simples. Pelo amor de Deus, não errem uma coisa dessa, não esqueçam uma coisa dessa. Vocês vão precisar, no mundo Java, vão precisar fazer isso pro resto da vida. Então a regra é, eu escrevo o nome get e seguido do nome do atributo ao qual eu estou dando acesso. Quando eu estiver mudando do nome get para o nome do atributo, eu mudo o caso da letra. Então o atual vai ficar com letra maiúscula nesse caso. O método retorna um inteiro da mesma forma, claro, vai retornar um inteiro porque dá acesso a esse atributo. E tenho que modificar qualquer chamada ao atual. Então está feito o meu método get. Não esqueçam como é que se escreve um método get. Ele retorna o mesmo tipo do atributo ao qual ele está dando acesso. Ele começa invariavelmente com o nome get, começando com letra minúscula, seguido do nome do atributo, trocando o caso da letra para caixa alta na mudança do get para o nome do atributo. E a implementação é simples. Returne, vamos falar, tá de manhã aqui, a língua está meio travada, returne atual. Ok? Então essa é a implementação comum, né, padronizada de um método get. Existe, pessoal, o gêmeo mal do método get, que é o método set, que é o método modificador. Mas não é bem um gêmeo mal, porque é fácil de escrever também. Vai ter exercício para vocês darem uma olhadinha nisso aí. Basicamente, a tônica do método set é eu receber uma informação do mundo exterior e colocar essa informação em um dos meus atributos. Então, na prática, pessoal, isso é objeto de muita crítica, porque a gente termina colocando, muitas vezes, um atributo privado, mas ao mesmo tempo a gente oferece um método público que mexe nesse atributo e que acessa e outro método público que acessa esse atributo. Então, na prática, muita gente diz, por que não deixou logo o atributo público, né? Então, vou deixar um artigo que discute isso, né? Está em inglês, mas vocês desenrolam. Mas saibam que isso é objeto de críticas, né? E a crítica também por parte dos programadores. É chato, a gente termina ficando chato. Muitas vezes esses métodos get, set, eles são gerados automaticamente, que é chato a gente ficar escrevendo, para todo atributo ficar escrevendo o método get e set. Obviamente, nem todo atributo vai precisar ser exposto através desses métodos, né? Ser acessado ou modificado através desses métodos. Mas muitas vezes é muito comum escrever métodos get e set, e a maioria das ferramentas já tem uma forma de você gerar isso automaticamente, e algumas linguagens mais modernas, no jeito de você escrever o atributo, você já diz se ele vai poder acessar, pelo próprio jeito de você escrever o atual, por exemplo, se botar um underline ou alguma coisa desse tipo, você já está dizendo se ele vai poder ou não ser acessado
a partir de outros módulos, a partir de outros modelos, a partir de outras classes, de outros objetos, obviamente. Mas aí embaixo vai ter um link para esse artigo, que ele discute a questão do encapsulamento e a questão do esconder das informações, né? Mais à frente vai surgir também um outro modificador de acesso. Por enquanto a gente vai ficar nesses dois, Private, Public. E agora que a gente fez aquelas modificações, vamos ver o reflexo disso naquele programa principal, que foi o que gerou a necessidade da gente fazer aquele tipo de modificação. Então essas linhas não serão possíveis, vamos dar uma olhadinha no tipo de erro que dá. Então percebam, está dizendo que anterior tem acesso privado na classe série de Fibonacci, ou seja, só pode ser acessado dessa forma diretamente, a partir de um objeto de lá de dentro, né? Então a gente não tem acesso, então não compila esse código. As nossas informações estão protegidas. O mesmo vai acontecer com o outro atributo atual. Atual e anterior são privados, não podem ser acessados dessa forma. A gente tem um outro errinho aqui, que é a questão a gente modificou o nome do método atual e esse programa principal estava chamando o método atual. Então a gente tem que modificar a chamada aqui também. Esse get atual. Prestem atenção quando o compilador der esse tipo de erro, não consigo achar o símbolo atual. Isso quer dizer o quê? Olha, não existe esse negócio atual para eu chamar lá nesse objeto F1 que está, ou seja, deveria estar escrito lá na classe série de Fibonacci. Não tem esse método atual. E não tem porque a gente transformou ele em get atual. Vamos modificar isso, vamos escrever get atual aqui. Vamos apagar, obviamente, essa coisa que não pode ser escrita. Vamos escrever o método get atual, tal qual a gente escreveu lá. Agora sim funciona, agora sim a gente pode executar. Vamos agora executar vamos fazer um processo de depuração. Vamos executar passo a passo esse programa principal, entrando nas chamadas de métodos para ver como o programa da gente funciona. Esse processo, ilustres, a gente dá o nome de depuração. Eu acredito que não existe nenhum programador decente no mundo que não saiba depurar um programa. Então, acostumem-se a isso. É através da depuração que a gente acha erros semânticos. Ou seja, erro semântico é o quê? Quando o teu programa compila, roda, mas dá alguma coisa errada. Então você vai executando passo a passo para ver se tem algum erro. Nesse caso aqui, a gente vai executando passo a passo para compreender a dança da execução, né? Quando é que eu mudo, quando é que eu vou executar um método, quando é que eu volto, o que é que eu enxergo, o que é que eu não enxergo, que tipo de variável local, variável de instância, por aí vai. Mas esse é um processo muito utilizado, né, para a gente resolver erros semânticos. Quando algum teste detecta que alguma funcionalidade está com problema, a gente normalmente bota no início daquela funcionalidade, ou se a gente já desconfiar de onde é que está dando problema, a gente coloca um ponto de parada, um breakpoint, em algum ponto. E quando a execução passa por aquele breakpoint, a gente vai fazer uma execução supervisionada, digamos assim. É isso que é a depuração. Quando essa execução supervisionada passar por aquele ponto que a gente estabeleceu como um ponto de parada, como um breakpoint, essa execução supervisionada vai passar o controle da execução para a gente. A gente vai passar a ter o poder de executar passo a passo, de entrar nos métodos, de executar o método diretamente sem entrar dentro dos pormenores dele e por aí vai. Vamos dar uma olhadinha em como é que é esse processo. Primeira coisa, obviamente, vai ser definir o ponto de parada. Definir o ponto de parada como essa linha aí que está em vermelho. Veja, toda a ferramenta, eu estou usando aqui o BlueJ, toda ferramenta vai ter esse mecanismo, principalmente as ferramentas profissionais, tem que ter esse mecanismo de depuração. Então vocês, dependendo da ferramenta que vocês estejam usando, deem uma olhadinha aí como é que faz o termo em inglês é debug, né? Tentem aí, deem uma olhadinha onde é que vocês fazem isso. O termo em inglês para o processo é debug, o termo em inglês para colocar o ponto de parada é breakpoint. Dê uma olhadinha na ferramenta que vocês estão usando para ver como é que vocês fazem isso. Então, quando eu começar a executar o main, ele vai parar naquele breakpoint e vai passar o controle para mim. E aqui eu posso enxergar, eu posso ver tudo o que eu enxergo em termos de informação a partir da linha que está em execução.
Então aqui eu estou no main, eu só enxergo realmente os parâmetros. Eu não executei essa linha ainda, essa linha que cria um objeto da série de Fibonacci. A gente pode executar essa linha entrando nos pormenores do construtor, ou a gente pode executar essa linha simplesmente chamando a execução do construtor e já vendo os seus resultados. E eu faço isso clicando aqui no botãozinho Step. Mais uma vez, essa interface do BlueJ vai ter uma interface adequada para isso aí. O que é que significa esse Step e o que é que significa esse Step Into? Esse Step ele vai executar esse construtor sem entrar para a gente acompanhar passo a passo o código do método construtor. Ele vai executar e já vai ficar, ele vai continuar no main, ele não vai entrar nisso aí, muito embora ele entre, né, a execução vai entrar aí, a gente não vai ver, a gente não vai acompanhar passo a passo a execução do construtor. E o step into é justamente isso, é a gente entrar nos pormenores do método que está sendo chamado na linha corrente. A gente vai ver exemplo aqui do step e do step into. Esse vai ser um exemplo do step. Vou executar o construtor como um todo. Agora eu já estou na linha do for. Vejam que já tem um objeto F1, que é o objeto que eu criei, é um objeto da série de Fibonacci. Ele vai ter aqueles atributos próximo e atual, né, com 0 e com 1, tal qual a gente fez no construtor da gente, tal qual a gente implementou no construtor da gente. O construtor foi executado, a gente simplesmente não entrou nos pormenores da execução dele, que é coisa comum também no processo de depuração. Às vezes a gente sabe que o método funciona, não quero entrar ali não, vou passar direto. Agora a gente está num for, vai ser o comando de repetição. Quem não souber o que é um for, dê uma olhadinha aí na internet, mas já era para vocês saberem o que é um for. Então vejam que as informações estão lá dentro desse objeto, ele foi criado executando. A gente fez aquela mesma coisa que a gente fez lá na interface gráfica do BlueJ, a gente está fazendo aqui em código Java. Estou dando um new no meu modelo e criando um objeto a partir dele. Então vai ser executado aquele código do construtor que vai inicializar os atributos dessa forma. É tão simplesmente isso. Então vamos continuar a execução. Mais um passo. Entrei no for. Notem que agora apareceu uma variável local, que é o i. Então a gente está vendo aqui todas as variáveis, né? Tudo o que é visível, todas as informações que são visíveis, né? A partir deste ponto da execução. Quando a gente estiver executando dentro de um objeto, essas variáveis vão ser modificadas porque o objeto vai enxergar coisas diferentes. Então vamos executar mais essa linha. A gente agora está entrando nos pormenores da execução. Notem que mudou agora. Eu não tenho mais nenhuma variável local, eu estou dentro do método get atual. E o que é que eu enxergo dentro desse método? Os meus atributos, que são as variáveis de instância. Então esse método, a área de trabalho, né, a matéria-prima dele são essas variáveis aí. Ele enxerga isso aí, ele pode operar sobre essas. Ele é um método muito simples, ele vai simplesmente retornar o valor que está armazenado em um desses atributos no atributo atual. Quando eu retornar, vou retornar para onde? Para o programa principal, onde eu fui invocado. Então vou passar isso aqui, já voltei e vai ser criado agora, a partir desse momento, infelizmente a gente, por uma questão de espaço aí na interface gráfica, a gente não vai estar vendo, mas vai ter aqui uma variável local a mais, termo, tá certo? Ele vai estar enxergando, esse método main está enxergando esse termo. E vamos para frente, a gente vai, uma instrução dessa vai executar, a gente está vendo aí, está colocando o termo 1, que foi o termo que a gente obteve, né, o número que a gente obteve da chamada do método get atual do nosso objeto que representa uma série de Fibonacci. E aqui a gente vai estar chamando o método próximo. Notem que o método próximo é um pouquinho mais complexo, é bom a gente dar uma olhadinha na execução dele. Notem que a gente chamou, não atribuiu o resultado do próximo a nada, pode fazer isso também, certo? Um método que retorna alguma coisa, a gente não está interessado no resultado dele, a gente está interessado na funcionalidade, no algoritmo que ele vai implementar, que vai fazer a série andar. Quando a gente for acessar o número da série, a gente está acessando através do get atual. Então vamos seguir com a nossa execução. Mais uma vez, o que é que ele enxerga? Ele está enxergando tão somente, por enquanto, neste ponto da execução, o meu objeto só enxerga atual e anterior. Vejam, esse código está escrito na classe, mas ele está sendo executado sobre o objeto, sobre aquele objeto F1 que a gente criou lá no programa principal. Então vamos seguir passo a passo com a depuração.
A partir desse momento vai existir uma variável local próximo, que vai estar com o valor 1, né, a soma dos dois atributos do objeto. No final das contas, essa sequência aí é o meu algoritmo e retorno o que getAtual retornar. GetAtual vai retornar, é um método acessador, vai retornar o que tiver em atual. E percebam que foi um método da própria classe, um método daquele objeto, chamou um outro método dele próprio, mas mudou alguma questão na visibilidade, né? A matéria-prima mudou um pouquinho. Por quê? Porque o método getAtual não enxerga as variáveis locais do método próximo. Entretanto, eles compartilham, né, a visibilidade dos atributos. Os atributos vão estar visíveis sempre a todos os métodos da classe. Vamos seguir com nossa execução. Quem chamou o atual foi o próximo, quem chamou o próximo foi o programa principal. A gente não vai usar o retorno do próximo, mas a gente mudou a constituição interna do objeto de forma que o termo agora calculado vai ser diferente. De forma que a gente vai mostrar sequencialmente. Vejam que está mudando, o i mudou, o for fez a mudança do i. Aqui a gente vai executar novamente o mesmo algoritmo, mas a gente vai estar modificando esses atributos. Notem que esses atributos agora já estão 1, agora já mudou, vai ser 2, 1. Então, a cada chamada do próximo, esses atributos vão sendo modificados internamente. Mas eles estão sendo modificados por um código que foi escrito dentro da classe série de Fibonacci. Eles não estão sendo modificados diretamente por um ente externo, que é o programa principal. Estou mostrando o termo aqui, que eu esqueci, por uma questão de espaço, ele não entrou, mas ele estava sempre, a partir do momento em que ele foi declarado dentro do for, ele estaria visível aí. E enfim, é isso. O método vai sendo executado até que a gente saia daquele laço, até que a gente saia desse for, que a gente complete todas as voltas desse for. Isso é um comando de repetição, basicamente, que vai dar 10 voltas. Vamos dar uma olhada aqui no lugar de entrar na execução do próximo, vamos simplesmente passar por cima. Vamos apertar no step aí, que a gente não vai mais entrar na execução do próximo, porque a gente já acompanhou. Então, a gente percebe que vai sendo mostrado na saída, né, os números da série de Fibonacci. Então, se a gente faz isso dentro de um main, a gente pode perfeitamente fazer isso numa interfacezinha tal qual a gente pensou lá no início, né? Se eu posso fazer isso da interface, eu posso calcular esses termos diretamente da interface gráfica do BlueJ, se eu posso calcular esses termos de um programa principal, eu posso calcular esses termos também fazendo um programinha com uma interface gráfica. Então, essa minha classe, ela oferece, né, o que a gente precisa para fazer aquela implementação lá que a gente pensou inicialmente. Interface gráfica em Java não é um negócio tão complicado. Quem quiser, por curiosidade, não é o assunto, tá certo? O assunto são esses modificadores de acesso, é a gente escrever método, é a gente escrever uma classe, a gente colocar os atributos no canto certo, a gente colocar ou discutir sobre os parâmetros, sobre os tipos de retorno e fazer esses algoritmozinhos bobos que a gente fez aí. Mas procurem desafiar a si próprios, né? Tentem fazer essa interface aí, vocês vão ter dificuldade e a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai sanando essas dificuldades que vocês estão tendo. Programar é a arte de fazer as coisas funcionarem, né? Então, muitas vezes a gente faz as coisas sem entender bem, mas faz e as coisas funcionam, às vezes não funcionam sem a gente saber nem por quê. Então, vão tentando fazer isso aí, eu vou passar como exercício. É bom que vocês estejam sempre se desafiando, não tenham medo que a gente vai chegar lá, mas sejam proativos, vão buscar as coisas. A vida do programador é assim mesmo. Então hoje eu estou de bom humor, vou fazer um exercício com vocês. O exercício basicamente é implementar um método para reiniciar a série de Fibonacci, né, que os objetos dessa classe representarão. Reiniciar basicamente é voltar a série, seja lá onde ela estiver, voltar a série para o primeiro termo, né, para o início da série, tal qual a gente faz. Basicamente fazer a coisa que o construtor faz, mas a gente não quer, quando a gente chama o construtor, a gente constrói um novo método, a gente quer que o próprio objeto tenha um método para fazer esse serviço de reiniciar, de voltar para o estado inicial. Então a gente poderia fazer anterior recebe 0 e atual recebe 0. Basicamente fica a mesma coisa do construtor, mas isso fica horrível. O código duplicado é uma coisa horrível em programação, em qualquer programação que venha a existir. Então a gente na verdade vai apagar o construtor e fazer com que o construtor chame esse método reiniciar, e aí a gente elimina a
duplicação de código, os efeitos são os mesmos. Agora o nosso objeto ele tem um métodozinho que a gente pode invocar e ele vai voltar a série para o início dela. Percebam que até então em nosso programinha, para a gente zerar uma série, na verdade a gente tem que criar um novo objeto e esse novo objeto vinha com a série zerada. Agora a gente sobre o mesmo objeto, ele pode andar para frente nos termos e ele pode voltar para o termo 0 também. Para o termo 1 no caso, né? A gente não está implementando o termo 0. Então vou finalizar com algumas questões retóricas, tá certo? Algumas questões que eu quero que eu não vou respondê-las, mas eu queria que vocês tentassem responder para si próprios. Então eu espero que a maioria dessas respostas que vocês vão dar a si mesmos seja sim, porque todas essas questões aqui são extremamente simples, tá certo? Então, você saberia escrever uma classe se eu lhe dissesse o nome da classe? Escrever atributos se eu lhe dissesse seus tipos e seus nomes? Escrever as assinaturas dos métodos se eu lhe dissesse seus tipos de retorno, seus nomes e seus parâmetros? Você saberia escrever os modificadores de visibilidade corretos para classes, métodos e atributos? Você saberia escrever um método get para um atributo, se eu indicasse qual era o atributo? Você saberia implementar um método se eu explicasse o que ele tem a fazer, qual é o algoritmo que ele tem que implementar? Essa talvez seja mais complicadinha, nem sempre a gente sabe, mas deveria saber. Você saberia ir à internet e pesquisar o que é um método set e implementar um método set para um atributo que eu definisse? Então, a maioria dessas questões, talvez a do algoritmo, nem sempre a gente sabe. Claro, às vezes a gente vê o algoritmo e não sabe implementar, mas é para a gente saber sim, pessoal. Se alguém der um algoritmo, você tem que saber transpor esse algoritmo numa linguagem de programação. É a obrigação da gente. Então, a resposta para todas essas perguntas deve ser sim. Se alguma delas não for sim, é bom que vocês comecem a trabalhar para que seja. Para finalizar, alguns exercícios interessantes. Eu vou colocar na descrição, mas vou dar uma lida aqui, né, para ficar tudo, né, autocontido aqui no vídeo. Implementar a funcionalidade andar para trás na série. Um método que vai regredindo ao invés de progredir. A gente tem um método próximo, a gente poderia implementar um método anterior. Vocês vão ter que refletir tipo de retorno, se recebe, se não recebe parâmetro, qual é o algoritmo que eu tenho que implementar lá. O algoritmo é o menos importante nesse ponto que a gente está. Tá certo? É extremamente importante, vocês não vão sobreviver sem saber implementar o algoritmo, mas a gente precisa muito refletir sobre o nome do método, o tipo de retorno, se precisa, se não precisa de parâmetros. Outra questão, implementar um método pular, que pode pular uma quantidade arbitrária de termos. Em vez de eu passar sempre para o próximo ou para o anterior, eu posso saltar 3, 5, 10 termos para frente ou para trás da minha série de Fibonacci. Outro exercício, implementar um método de ir para um termo específico da série. O 100º termo, o 7º, o 8º, o 15º e por aí vai. Implementar aquela interface gráfica boba descrita lá no início desse vídeo. Como vai fazer isso? Te vira, vai na internet e vê como é que faz. Não é o objeto dessa, a gente vai ver isso mais para frente, não é o objeto dessa aula aqui, mas vocês são sim capazes de desenrolar isso. Implementar a interface gráfica de um aplicativo móvel. Se você fizer em Android, a classe vai ser exatamente a mesma que a gente escreveu aqui, se você fizer em Java Android. Então você faz só a interface gráfica. Vocês são capazes de fazer isso? São, né? Metam a cara aí na internet e façam. Então por hoje é só, criancinhas. Vão estudar, vão programar. Metam a cara aí na ferramenta que vocês acharem melhor, que a gente requer muito tempo de programação, a gente efetivamente virar um programador de qualquer linguagem, não só numa linguagem orientada a objetos. Valeu, um abraço a todos.